Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FDX Play, o podcast de empresário para empresário. Hoje eu estou com dois profissionais aqui do mais alto gabarito que trazem uma abordagem nova para os serviços de engenharia e manutenção técnica. Sejam bem-vindos, Márcio, Thales, prazer ter vocês aqui conosco, tá bom? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse serviço tão nobre que vocês prestam junto ao Operplano. Hoje nós vamos falar muito sobre os serviços da Operplano, então vem com a gente. Márcio, começar com você. Primeiro, queria saber que história é essa aí que você já teve em 3 continentes, né? E já destrinchando esse tema, é verdade que você é brasileiro, certo? Mas sua formação toda se deu em Portugal. Depois você ainda passou um período na África e retornou para cá. Conta pra gente um pouquinho como foi isso. Como foi começar em Portugal, vir ao Brasil, depois ficar um tempinho na África. Bem, tudo bem, Gabriel? Boa tarde a todos que estão nos ver, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora, né? Que vão nos ver, né? A minha história os meus pais são portugueses, né? Toda a minha família é portuguesa. Eu vim parar aqui no Brasil, nascer aqui no Brasil por causa meus pais estavam em África, em Angola, e estavam na guerra. Então houve uma guerra em Angola, né? Que foi guerra civil em consequência do 25 de abril da independência, né? Que se deu a Angola, na altura Portugal deu independência a esses países que ainda estavam sobre a sua gestão. E aí, meus pais, a minha mãe acabou ficando grávida, meus pais tiveram que sair às pressas lá, era um país em guerra, né? E sem condições para aquele momento, então vieram parar aqui no Brasil, como poderia ter parado em qualquer ponto do mundo, né? Ah, vocês não tinham ninguém no Brasil? Não tinha ninguém no Brasil. Meu pai veio parar aqui, né, na altura da saída lá da Angola, precária, né? Conseguir um voo e conseguiu para cá, e eu vim nascer aqui. E depois de um tempo eu volto para Portugal, né? E aí, junto à minha família, junto tudo, eu faço toda a parte de estudos, né? Começo a estudar. Depois meu pai também fica com ligações, eu venho aqui no Brasil frequentemente. O seu pai continua aqui, só você que foi para lá? O meu pai continua aqui em Portugal, e eu volto a morar para lá depois com meu irmão também, né? E aí minha família, moramos lá, estudando, e aí eu faço toda a minha parte de estudo, acadêmica depois, né? A parte de escola, faculdade. E na altura até meu pai tinha algumas empresas lá em Portugal e no Brasil também já tinha, só que por acaso do destino eu fui trabalhar numa empresa que estou até hoje, né, ligada a esse grupo, que fui estagiar e fui ficando, né, nessa empresa. Legal. E essa empresa eu acabo ficando nela em 2007, né? Eu comecei a trabalhar nela em 2001, quando eu termino o curso, né, de engenharia. Eu entro para o curso em 96, termino em 2001, 5, 6 anos de curso, né? E eu entro nessa empresa como estagiário. E em 2006, 2007 houve um problema grande na Europa, a recessão econômica, né? Que houve aquele problema grande da quebra dos grandes bancos nos Estados Unidos e tal. E a Europa se ressentiu muito, então começou a haver uma retração. E como esse grupo que eu trabalhava, ele já tinha algumas ligações com a África e aqui com o Brasil, mas em África nós trabalhávamos muito, mas não de forma física, né? E como Angola tinha terminado a tal guerra, né, em 2002, eu acabo fazendo o trajeto contrário dos meus pais. E né? tudo por coincidência, Por né? coincidência, por ironia do destino. Então, em 2002 termina a guerra em Angola, né? O MPLA acaba a guerra, porque ele acaba vencendo a UNITA, que era do Jonas Savimbi, com a morte dele. A Angola pacifica depois de quase 40 anos de guerra, né? Pacifica. E em 2006 nós fomos montar escritório base em Angola. Eu sou o 01 da empresa que vou montar a empresa em Angola. Então eu monto a empresa em Angola, começa a estruturar a empresa em Angola, e depois começamos também a ganhar alguns contratos, começam também a vir outros colegas, né? E daí eu fico em Angola até 2010, 2011, mais ou menos, 2011. E na altura, 2011, eu era para retornar para Portugal, mas como meu pai tinha coisas aqui no Brasil e coisas em Portugal, e também já tinha tido um problema de saúde, eu pedi à empresa que me desse um tempo para eu estar junto com meu pai, para ver o estado de saúde dele, para as coisas, para eu perceber como é que eu ia tocar a minha vida. Então, venho para cá em 2010, 2011. A minha esposa também, por ironia do destino, eu conheço em Angola, a Érica, né? Mas ela é brasileira. Ela é brasileira, né, de Petrópolis, né? Conheço ela lá em Angola. Caramba. E ela também tinha os pais cá, e também aí juntou-se também isso. Vamos passar lá um tempo no Brasil para ver como é que as coisas vão correr. E eu vim para cá para o Brasil também em virtude disso tudo. E eu estou aqui em 2011, na altura
o responsável da empresa, que era o engenheiro Matipinho, ele vem ao Brasil, me faz um desafio de abrir aqui os negócios aqui no Brasil. Unir o útil ao agradável. Então eu começo aqui a empresa no Brasil a partir de 2011, né? Legal. Então esse é meu trajeto aqui, que foi sem querer, né? Uma coisa mesmo, uma ironia do destino, eu vou para Portugal, Angola e Brasil. Meus pais vieram Angola, Brasil e Portugal. Correndo aqui esses três continentes. Mas está sempre em volta dos três países. Exatamente, esses 3 continentes, esses 3 países que ligam toda a minha origem, toda a minha vida ligada a esses 3 países. Angola, Portugal e Brasil. Legal, tá na tua vida pessoal quanto a profissional, tá intimamente ligada aos intimamente ligada com esses 3 países. E Angola realmente foi uma experiência, né? Portugal é um país muito equilibrado, um país europeu, né? Enfim. E o Brasil todos nós conhecemos, mas África, né? Quando chegaram à África, Angola, depois de 2002, com o fim da guerra, né? Se viu que eles não tinham nada. Terra arrasada, literalmente. Luanda, por exemplo, não tinha um sinal, um semáforo na cidade, não havia semáforos. A recolha de lixo era muito precária. Nós tivemos em projetos que era o projeto de água para todos, que não tinha... A população ainda era nômade, ela vivia à procura da água, fixar. Então, esse projeto que nós desenvolvemos em Angola fixou a população, diminuiu a mortalidade infantil e traz um benefício à sociedade, né? Energia também, não havia nada. Nós participamos de projetos importantíssimos lá, que foi o regulamento do setor energético. Nós fizemos o regulamento, fomos na base do regulamento, fizemos os primeiros projetos de linhas de transmissão pós-guerra, que não havia, estava tudo arrasado, né? Tanto é que o primeiro projeto que nós fizemos lá na altura, o maior custo que havia do projeto era para desminagem, né? Porque todos esses anos causaram muitos problemas a nível das minas. Havia muitas minas espalhadas pelo país, né? Com as invasões. Sim. E para vocês verem o caos que era, a guerra foi tão forte, tão insana, que o próprio movimento animal da fauna, ele mudou, né? A Angola ficou com poucos animais, porque os animais começaram a migrar a outro movimento, porque, né, havia muitas minas, havia escassez de alimentos, então os animais, eles também movimentaram-se. Então, foi um país que, depois daquele tempo todo, começa a renascer. E é um país que tem muitas riquezas naturais, um povo muito parecido que entre Brasil e Portugal, ele fica ali no meio, né? Sim. Com muita alegria, um povo muito jovem, com muita esperança, enfim. Foi uma experiência muito enriquecedora essa de África e Angola, que eu trago para o resto da vida e que me marcou profundamente, até porque eu era quase para nascer em Angola, na verdade eu era para ser angolano, né? Só não fui por causa da situação da guerra, nasci aqui, voltei para Portugal, quer dizer, essa confusão toda, mas foi muito importante e foi muito bom, muito. Pô, que bacana, que legal ouvir isso. Não conhecia essa parte da tua história, bem bacana. E sempre quando acaba num país, qualquer país pós-guerra, ainda mais quando a guerra é muito devastadora, então o serviço ali de construção civil, vamos dizer como um todo, independente... As infraestruturas, todas são muito importantes, né? Até para você literalmente fazer o país crescer. Você falou que até os animais, né, que não são seres racionais, por instinto estavam fugindo do local, porque era impossível qualquer tipo de sobrevivência, né? Falta de luz também, cada casa tinha um gerador, faltava muita luz, havia muita quebra de energia, os geradores, aquele barulho dos geradores a trabalhar na tua cabeça, né? O problema das estradas, com poucas estradas, né? As estradas sendo refeitas, começar tudo do zero. E é um povo que merecia, porque foi muito desgastante para um povo, depois de 40 anos de guerra, muito sofrido, né? Merecia e merece, né, estar nesse caminho, que eles estão nesse caminho, né, nessa rota de esperança, de novo, reconstrução. É um povo com um país com muitas riquezas e que tem tudo para que haja paz e seja um povo com bastante futuro pela frente. Bacana, Márcio. Você, Thales, vou chutar aqui, acho que a tua história não teve tanta emoção quanto a dele, né? Mas... Não. Eu sou bem mais novo, não passei por tantos desafios, não. Mas conta pra gente, como é que foi a tua trajetória até chegar na Alperplano e como é que foi a sua chegada especificamente na Alperplano? Então, Gabriel, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou nono metade, tenho 36 anos e minha trajetória começou... Eu sou engenheiro eletricista por formação, né? Legal. Então, formação inicial, hoje eu já adquiri ao longo do tempo, sou formado em engenharia civil, engenharia de segurança e também tenho MBA em engenharia de manutenção. Mas falando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu comecei estagiando numa empresa de pequeno porte, uma empresa independente de elevadores, tá?
Em seguida, eu fui trabalhar numa empresa chamada Tecnip, hoje é Tecnip FMC. Eu trabalhei 2 anos em projetos onshore e offshore. No Estácio ali, não era? Ela tinha uma. E tinha algumas bases, tanto no Estácio, tanto na Glória. Isso. Então, era uma empresa bem grande. E ao final de 2014, eu acabei saindo da Tecnip, retornando para Vertical, que é essa empresa independente de elevadores, que culminou com aquela situação do Lava Jato, uma recessão no estado do Rio de Janeiro. Então, eu tive a oportunidade de assumir a supervisão tanto de manutenção quanto de modernização nessa empresa de elevadores. E após essa oportunidade, eu pude ir para o Galeão. No Galeão, eu participei da equipe, eu era um dos engenheiros responsáveis por toda a manutenção do sistema elétrico do Galeão. Então foi do aeroporto inteiro? Do aeroporto inteiro. Foi um desafio incrível, né? Passando pela parte de baixa tensão, média tensão e alta tensão, fazendo manutenção nesses ambientes que são extremamente hostis, vamos dizer assim. Com então certeza. E importantes ao mesmo tempo, né? Que você não certeza, pode falhar, não, né? São sistemas essenciais, né? Então, hoje em dia, você ainda tem algumas soluções com sistema fotovoltaico, mas se você pensar em grande maioria, sem energia elétrica você não consegue operacionalizar muitas áreas de qualquer tipo de instalação, né? Seja residencial, comercial ou industrial, né? Então, após essa passagem pela manutenção elétrica, eu tive o primeiro contato com o grupo, o qual estou hoje, que eu tive uma passagem como coordenador de obras na Tecnoplano. Legal, que é uma empresa do grupo. Foi uma empresa do grupo. Então, foi nesse momento que eu ainda não tinha formação de engenharia civil e como eu era, nesse ponto, o coordenador de obras, eu senti a necessidade de me qualificar, especializar. Então, eu obtive a formação de engenharia civil e fiquei nessa posição, né, durante 3 anos e foi extremamente enriquecedor, atuando em obras multidisciplinares, no que tange a parte elétrica, civil, estação de tratamento, sistema de combate a incêndio. Então, foi algo muito bacana, né, para a minha formação. E após esse período de 3 anos, eu recebi o convite para ir para o Grupo Schindler. Aqui já é um grupo maior já de elevadores. O qual eu fiquei nesse grupo durante 4 anos e eu pude rodar várias áreas da linha de negócio desse grupo, né? Iniciando na parte de novas instalações e modernização, depois atuando na parte de operações. Então foi bem enriquecedor. E por fim, recebi o convite do meu nobre colega, amigo, Márcio Garret, no final do ano passado, com um grande desafio, né? Porque a Uperplano, eu acredito muito nisso, né? Se eu não acreditasse, eu não estava dentro, né? Não estava dentro hoje, com um projeto incrível, uma empresa extremamente nova, mas com um potencial gigantesco, para assumir a direção desse grupo. Então, assim, foi uma oportunidade maravilhosa, algo que sempre busquei na minha carreira e depois de muita conversa, um processo, está aqui do meu lado, um processo seletivo bem robusto, bem amistoso, né, vamos dizer assim. Deu tudo certo, conseguimos definir os caminhos e... Alinhar as agendas aí hoje. Alinhamos as agendas hoje já estamos aí, outubro já estamos há 8 meses aí. Trabalhando em conjunto, né? Retornei. Intensamente. Retornei para o grupo, retornei para o Galeão, sendo um dos nossos clientes mais importantes, né? Então, tem sido assim, um desafio imenso. Eu encho os olhos quando falo disso, né? Porque é algo... porque é difícil você conseguir, assim, eu sou muito grato com toda a minha carreira profissional e acadêmica, porque eu consegui encaixar dentro das possibilidades tudo aquilo que eu projetei. Então, hoje na Uperplano, consegui fazer e aplicar aquilo que eu entendo como certo, aquilo que eu acredito de engenharia,
aquilo que eu entendo de processo junto com a equipe que está lá, é algo assim... Você está realizado ali profissionalmente. Pô, estou em processo que é realizado, quando você fala realizado, parece porque que você já passou, né? Já passou, não. Estou em processo de realização, entendeu? É uma jornada, eu vou dizer assim. Sim, não é nem um projeto, porque um projeto tem início, meio e fim, né? Uma jornada é algo que você vai mais a longo prazo. Vai a longo prazo e talvez não termine, né? É verdade, então, é verdade. Estamos aí juntos nessa jornada, é algo incrível e esse é um pouquinho aí da minha trajetória. Bacana, Thales. Pô, muito legal ouvir isso de vocês, mostrar que, apesar de jovens aqui, eu tô falando agora fora brincadeira. Eu um pouco mais, bem mais jovem. Mais. Jovem, né, eu tenho 48 anos, não sei se tão velho, né? Mas só para desmistificar. Não, mas vocês jovens, vocês estão aí Sim. caminhando para metade ali vamos dizer, do período produtivo, já tem uma bagagem já desse tamanho, então isso é bem bacana, isso enriquece ainda mais aqui o nosso bate-papo e valoriza ali também a nossa audiência. E aí até agora, Márcio, trazendo para você, a Operplano em si, né? A Tecnoplano é uma empresa do grupo, já é uma empresa mais antiga, mas a Operplano, como que ela surgiu? Qual foi assim o gap que vocês viam no mercado que fez, aqui tem espaço para a gente poder prestar um serviço bacana? Nós, o Grupo Tecnoplano, é um grupo de matriz portuguesa, né? Como já tinha dito, né? Nós atuamos basicamente na engenharia consultiva, né? E em Portugal, há alguns anos atrás, nós tínhamos já tido uma empresa de manutenção, né? Na altura, ela foi criada, mas acabou depois não tendo muito segmento e acabamos vendendo essa parte desse braço lá em Portugal. E aqui no Brasil era uma coisa que nós trabalhávamos, né, na parte de projeto, gerenciamento. Quando nós entregávamos a obra, né, ficava sempre aquela coisa, né? E agora? A continuação, quem controla, quem cuida? E os nossos clientes começaram a nos pedir e a dizer que nós deveríamos ir mais além daquilo que fazíamos, né? E aí, na altura, fomos muito desafiados para isso. Eu, na altura, conversei com quem que estava à frente da empresa, que era o Bernardo Pinho, que era o CEO da empresa. Eu falei com ele, do grupo, né? E conversamos juntamente, eu aqui do Brasil, ele em Portugal, nós conversamos e acabamos aceitando o desafio, criando a Operplano com um sócio, que é a Casais. Juntaram-se duas empresas portuguesas, uma no ramo, uma na área de engenharia consultiva, que é a Tecnoplano, e a Casais como empreiteiro. Então, quer dizer, juntou-se aqui as duas áreas importantíssimas para que a manutenção dê certo. Quem projeta e quem pensa e quem executa. Quem executa, né? Os dois know-how juntos, né, juntaram e deram como consequência a Operplano, né? E a Operplano surge nessa carência que existia no mercado de empresas qualificadas para tomarem conta dos ativos das edificações na sua fase de vida, né? Depois de entregue às obras. E aí surge a Operplano nesse segmento aí, que é essas duas empresas portuguesas juntaram em 2018, né? E fundaram a Operplano. Entendi. E Thales, hoje você como está mais na parte ali, não operacional em si, né, mas coordenando a parte operacional da empresa, quais são os tipos de manutenção e serviços de engenharia que a Operplano executa? Então, assim, falando de maneira muito bem objetiva, né, eu opto por separar sempre em manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Existem algumas subvariações, mas podemos focar nessa, né? Então, a Operplano, ela acaba estruturando qualquer plano de manutenção, seja de uma manutenção pontual ou de uma manutenção recorrente, buscando sempre analisar de maneira preliminar o que seria mais adequado para esse ativo e para esse cliente. Entendi. Então, respondendo a sua pergunta, a primeira parte, esse tipo de manutenção e como a Operplano atua, e no ramo de engenharia. Hoje nós atuamos muito forte na parte de engenharia civil e estamos ampliando também na parte de engenharia voltada para a parte elétrica de média e alta tensão e também seguindo muito na parte de... Fugiu a palavra. Da parte do HVAC também. Do HVAC, exatamente. Controlando. E todas as áreas complementares. Não, perfeito. E conta pra gente um pouquinho, né, até, por exemplo, para mim, eu sou totalmente leigo no que tange ali ao qualquer tipo de serviço, ou, enfim, prestação de serviço relacionada à construção civil. Qual a importância da manutenção e se todo e qualquer, seja obra, seja empreendimento que já tenha subido,
qual a importância dele ter uma manutenção preventiva? Em que ele vai, não só economizar, mas o que ele pode também diminuir ali na questão da gestão de risco dele? Então, a importância da manutenção não só preventiva é porque quando a gente fala em manutenção preventiva, a gente pensa única e exclusivamente do técnico ou profissional ir lá antes que aconteça uma falha. Não, mas a manutenção ela tem alguns passos que antecedem isso. Então, é você analisar aquele ativo, verificar em que fase da vida útil esse ativo está, para você identificar qual deve ser a periodicidade que deve ser implementado de manutenção preventiva nesse ativo. Então, por exemplo, você não pode parametrizar a periodicidade de uma manutenção preventiva de um ativo de 10 anos com um ativo de 50 anos. Verdade. Então, você precisa analisar todos os dados que são referentes àqueles ativos para você até anteceder uma manutenção preventiva ou até mesmo um número de solicitações, de chamados, de ocorrências, porque se você, de maneira muito fria, você estabelece que a manutenção preventiva nesse ativo, a periodicidade é mensal, mas você tem 3, 4 chamados mensais nesse ativo, então tem alguma coisa ali que a gente está errando nesse meio do caminho. Não está batendo ali o número. Então, você tem que analisar para definir o que é adequado para cada tipo de ativo e cada manutenção. A manutenção tem como objetivo, né? Ela tem como objetivo alongar o período de vida do ativo do empreendimento, né? Alongarmos o máximo possível. E depois evitar as quebras de falha, né? Tu imagina vamos aqui alguns casos reais, né, para nós podermos enquadrar todo mundo, até porque as pessoas às vezes não sentem isso e nós trazemos isso para a realidade. Imagina num estádio de futebol a iluminação falhar, né, durante um jogo, né? Uma quebra de expectativa absurda. Então é um erro, né, na falha do equipamento ativo, como o Thales está falando, né? Imagina chegarmos aqui num aeroporto e haver aqui uma falha na pista, haver um buraco aqui na pista de pouso e decolagem, o avião não poder pousar ou decolar por uma falha ali. Então, a manutenção visa, né, antecipar a todos esses problemas e prolongar a vida útil daquele ativo. Então, esses são os 2 pilares da manutenção. E depois é importante também, e isso que nós trazemos aqui, esse conceito novo na manutenção, é diferenciar a manutenção do facility manager. Né? Legal. Porque bom ponto. A terceirização de mão de obra, né, quando a maioria dos casos que a gente vê muita manutenção, mas é uma manutenção que a pessoa terceiriza a mão de obra. Só que é uma mão de obra não especializada. E nós, com a Operplano, né, tentamos trazer um conceito novo para o mercado, que é uma manutenção mais técnica, embarcada com engenharia. Né? Nós temos pessoal especializado, quando nós assumimos qualquer contrato, nós fazemos uma radiografia àquele empreendimento, àqueles ativos, analisando os ativos, vendo o real estado dos ativos, para depois desenvolver um plano de 52 semanas, que é o plano anual. E, de acordo com o estado dos ativos, nós vamos desenvolver um plano de manutenção, ou seja, com a periodicidade que está definido para cada equipamento e não uma coisa chutada. Entendi. Então, essa é a nossa grande diferença. O próprio Thales, quando eu fiz essa provocação ao Thales para vir para cá e trouxe ele, exatamente, eu podia trazer um gestor qualquer para dentro da Tecnoplano, né, da Operplano, né? Trazer um gestor era muito fácil, mas tem que trazer um gestor com a visão técnica do problema, do negócio. E alguém que tivesse também passado por todas as fases de engenharia, né? Que saiba quais são os problemas de campo. E os processos também. E os processos, metodologias. Então, o Thales traz muito essa bagagem, porque ele passou por todas essas fases. Ele conhece muito bem como é que é o chão de fábrica, ele conhece quais são os problemas, ele sabe e tem um sentimento quando vai em algum contrato ou cliente, saber qual é a dor ou a falha do cliente, porque o importante, nós na manutenção somos um clínico geral. Né? É o clínico geral. Nós temos que diagnosticar o cliente para desenvolver a receita correta dos comprimidos, né, com a medicação correta, para que ele saia daqueles problemas e tenha uma vida tranquila. Então, a manutenção é mais ou menos esse paralelo. E o Thales vem muito com essa visão e com essa capacidade, ao trazer o Thales, com a visão e capacidade técnica e gerir as equipes também de forma técnica. Né? Entendi. E você tocou num ponto que eu achei interessante, a questão da terceirização da mão de obra. Então, no caso da Operplano, vocês têm contratos com N empresas diversas, né? Isso vai ser até um papo que a gente vai evoluir aqui, se é uma questão do B2B e do B2C, né? O consumidor final ou a empresa
quem é o público-alvo. Mas antes disso, em todos os contratos que vocês têm, os profissionais são da Operplano, não tem terceirizado. São da Operplano. Nós não subcontratamos ou terceirizamos mão de obra. Mesmo nos nossos contratos que nós temos, as equipes que nós temos são todas equipes próprias e são equipes treinadas e capacitadas para desenvolver aquelas atividades, juntamente com supervisores e engenheiros que acompanham os contratos, que têm a capacidade de resolver os problemas. Quando existe um problema, e o Thales já passou por isso, aqui nesses 8 meses que ele fala intenso, às vezes para um gerador, num fim de semana, e que são clientes com uma importância grande, Nós atuamos muito com clubes de futebol, atuamos com aeroportos, atuamos com consulados, atuamos com N clientes muito sensíveis com seus equipamentos, e que aqueles equipamentos não podem parar de jeito nenhum. E, por vezes, temos que, às vezes, o próprio Thales tem que viajar de um lado para o outro, ou estar presente trabalhar com os técnicos, no erro zero, praticamente. E são equipamentos muito sensíveis, com conhecimento técnico muito grande. Então, é importante que haja essa capacidade técnica associada e embarcada. Se não houver a engenharia embarcada, nós não conseguimos desenvolver as atividades para que estamos. Porque quando a gente analisa no mercado brasileiro, quando a gente fala de terceirização da mão de obra ou facility management, o mercado está tão promíscuo com relação a isso, e os nossos clientes já entendem que isso é uma perda de qualidade do serviço. Já é visto de uma maneira pejorativa, já é visto uma maneira pejorativa a parte da terceirização da mão de obra. Então, até para evitar algo que poderia em algum momento ser relacionado com o Operplano, até pouco tempo nós tivemos uma atualização do nosso name. Então hoje o Operplano Engenharia e Manutenção, muito focado nisso porque é o nosso core, é o que nós fazemos bem, é engenharia, é manutenção técnica, é mão de obra qualificada, é estar sempre do lado da solução, e é muito disso que a gente prega com a nossa equipe. Até pegando um gancho, detalhando isso que o Márcio falou, hoje eu não sou diretor, eu estou como diretor. Então, em um dos nossos clientes, outro dia teve um problema no equipamento e eu, como qualquer outro profissional da Operplano, estive apoiando a nossa equipe na solução do problema e é super normal. E é como a gente constrói o nosso relacionamento aqui dentro da empresa. Isso não tem distanciamento, não tem distanciamento, independente de da onde eu estou hoje, eu já estive em algum lugar. Exato. E se eu sei como apoiar e posso, eu não posso me hesitar dessa obrigação. Pô, isso é um ponto muito bacana, cara. E aí já vem aqui a minha outra pergunta. Na verdade, até uma dúvida. Para ter mão de obra qualificada, a gente sabe hoje como é que está o mercado. Né? E o mercado como um todo, independente do nicho. Vocês também têm uma área de capacitação dentro da empresa para conseguir esses profissionais capacitados ou não? Vocês já olham o mercado e já trazem esse profissional com a capacitação que ele já tinha? Então, vocês fazem em casa também? Então, nós fazemos em casa e foi bom até você tocar nesse ponto, Gabriel, porque, logicamente, tem algumas situações pontuais que nós buscamos ali os talentos ou as pessoas com algumas qualificações já específicas, mas voltado nesse momento de expansão que nós estamos hoje no Operplano, nós temos uma equipe hoje de implementação de contratos. Então, como é que funciona? Eu tenho a nossa equipe de planejamento, tenho os supervisores de operações, já com o nosso DNA, com a nossa forma de trabalhar. Cultura da empresa já. Com a cultura da empresa muito bem estabelecida. Então, o que nós vendemos para o nosso cliente é engenharia, é gestão. Então, um contrato que a gente inicia em São Paulo, Recife, Rio Grande do Sul, não importa. Logicamente, a gente vai contratar as pessoas de lá, não faz nenhum sentido a gente levar profissionais técnicos, eletricistas, profissionais de manutenção básica daqui. Então, a gente contrata os profissionais lá, nós já temos todos os processos muito bem desenhados. Então, essa equipe inicia essa implementação. Lógico que tem a parte de planejamento, que não é isso que a gente está falando de capacitação, mas eles iniciam, acompanham essa equipe em torno de 1-2 meses, que é o tempo que nós já temos de experiência para formar e moldar toda a parte comportamental, e o que quem não estiver adequado com a nossa cultura e com a parte comportamental que nós esperamos, a gente já faz as devidas faz a triagem adequações ali e resolve isso, porque o nosso cliente não pode ser penalizado de maneira alguma. Com certeza. Então a gente tem esse compromisso tanto com a empresa, porque foi até
Aí tem um ponto legal, né? Essa semana nós fizemos uma apresentação para um cliente que é o nosso, apresentando a nossa estrutura de... Uma companhia aérea. De manutenção, uma companhia legal. aérea. E normalmente quando a gente faz essa apresentação para grupos e falando da empresa, estão presentes eu e Márcio. Porque não é só uma apresentação para tentar vender algo ou vender um serviço. A gente está ali selando um compromisso. Sim. A gente está ali fornecendo nossos contatos. A gente está ali dando a nossa cara a tapa. Então, tudo que a gente apresenta, que a gente fala, é um acordo de cavalheiros ali, selando um compromisso com esse atual cliente ou futuro cliente de que a gente vai entregar algo que a gente está dizendo que entrega. É a nossa credibilidade, né? Com certeza. Cliente. O fio do bigode, né, ainda é muito importante. Você olhar fundamental. Cara a cara ali, aperto de mão. E até trazendo nesse sentido que você falou, Thales. Hoje, como... assim, o que você entende hoje como boas práticas ali, pensando principalmente no serviço de manutenção e engenharia? O que a Operplano ela implementa que você vê que isso é um diferencial no mercado, visando ali boa prática? Então, falando um pouquinho do que eu acabei de mencionar anteriormente, né, a gente estruturou para novos contratos um setor de implementação de contratos. Isso é uma prática excelente que nós... E que o mercado geralmente não atua dessa maneira. Não, normalmente não atua, então é algo que nós fazemos muito bem. Legal. Então, quando nós iniciamos num cliente, nós, antes mesmo de assumirmos o contrato, nós fazemos uma radiografia, como o Márcio falou, levantando todos os ativos. Lógico, seria leviano se eu falasse para você que nós conseguiríamos mapear tudo na primeira visita. Não, mas a gente faz de maneira tão incisiva e busca ser o mais assertivo possível para que a gente otimize isso e a gente já coloque no nosso sistema e no nosso planejamento o máximo de informações. Porque hoje a Operplano ela atua em dimensões continentais. Então imagina se eu preciso de um dado de um equipamento que está em Manaus. A minha equipe do planejamento que vai fazer esse estudo está aqui no Rio de Janeiro, está em São Paulo. Então, eu preciso que esse levantamento preliminar inicial tenha sido feito adequadamente para que isso não gere custo para a empresa, nem para o cliente, e muito menos uma perda de tempo considerável que pode ser decisiva para que o problema seja resolvido de maneira rápida ou isso perdure dias e semanas, né? E uma outra prática que nós fazemos muito bem e na minha visão é primordial, é analisar os dados. Porque a gente pensa assim, não, eu atendi o cliente bem, fui lá, troquei a lâmpada, ou resolvi o vazamento, ou normalizei a subestação, ou consegui adequar o sistema de água gelada. Não interessa. Pô, você resolveu, você ao invés de estar tratando a causa, você está tratando o sintoma, né? Sim. Se você não analisar os dados. Então, uma boa análise dos dados, identificando, por que isso está acontecendo? Aconteceu esse evento nos últimos 3, 6 meses. Nos últimos 6 meses foi a cada 2 semanas, nos últimos 3 está semanalmente. O que nós precisamos fazer para antecipar isso? Então, esse é uma boa prática que nós fazemos no Operplano e eu acredito que seja um divisor de águas aí quando a gente fala de manutenção, né? Engenharia de manutenção. Não, importantíssimo isso. E dentro dessa análise de dados, vocês têm um setor ali com analistas que vão fazer isso? Ou vocês também já de alguma maneira embarcam ali em inteligência artificial para poder dar uma otimizada? Não, atualmente nós fazemos isso de maneira manual. Nós temos a equipe de planejamento, nós temos o nosso CCO, que eles atuam ali fazendo a análise preliminar dos chamados. E quando essa demanda de análise preliminar de chamados cai, eles analisam os dados, porque nós atuamos assim, o CCO atua na análise de gestão à vista. Todo contrato nosso tem um Power BI ali que mostra o índice de chamados, a periodicidade, os horários de pico, quais são os ativos que apresentam maior índice de falha. Então, a gente consegue elaborar um relatório ali sem ter que olhar inúmeras planilhas para verificar apenas com cliques ali seguindo. Lógico, tem que ter uma sequência mental, tem que ter um conhecimento razoável de manutenção para fazer, mas é algo bem factível. Entendi. O CCO é o Centro de Comando e Controle.
que o Thales falou, só que as pessoas também às vezes podem entender. A mania de falar sigla, né? O CCO, Centro de Comando e Controle, onde que temos o Centro de Comando e Controle aqui no Rio de Janeiro, que todos os nossos contratos são controlados por técnicos. Tudo centralizado aqui no Rio. Centralizado aqui no Rio, no escritório do Rio, que eles verificam todos esses contratos. Quando cai um chamado que ele fala, imagina que tu tens um aeroporto que a gente toma conta em São Paulo. Existe um problema de energia que deu lá. Ele recebe o chamado aqui no Rio e ele ativa o nosso operador lá em São Paulo para ir verificar o que está acontecendo para resolver o problema. Entendi. E isso que o Thales falou dos dados, o que acontece? Voltando aqui à história que nós estamos a falar, nós somos uma empresa que nós diferenciamos pela forma de atuar, conceitualmente. Então, temos a engenharia embarcada. Então, nós fornecemos aos nossos clientes, né, que os nossos clientes têm que tomar decisões, né? Porque há dois termos aqui importantes, que o OPEX é manutenção, é o custo da manutenção anual, e o CAPEX é o custo das obras que vão ter no próximo ano, né? Certo. Então tem esses dois termos, OPEX e CAPEX, né? E nós, por excelência, tratamos do OPEX, manutenção. Sim. Só que o que acontece, como o Thales disse bem, nós trabalhamos muito os dados e indicadores. Nós temos um programa que nós fazemos, que os nossos clientes também têm acesso a esse programa. Eles também é uma gestão à vista, como o Thales diz, aqui não é nada filtrado. E recolhemos todos os dados dessas atividades, como o Thales disse, os recursos. O que são os recursos? Equipamentos, mão de obra, materiais, tudo que foi gasto com aquela atividade. E isso gera dados que vão gerar indicadores de custo, né? Para quê? Para que no final do ano o cliente tenha esses dados na mão e se calhar aquela manutenção daquele banheiro, né, que está sendo feito, se calhar tem que sofrer uma intervenção de obra, CAPEX, porque vai ficar mais barato para ele às vezes é melhor ele fazer uma então ele vai intervenção estrutural. Mas ele como o Thales disse bem, ele vai ter dados na mão. Ou seja, não é aquilo que eu acho, o achismo. Exato. Dados e fatos. Eu acho que estou gastando. Não, ele vai ter os dados todos do número de chamados, do custo que aquilo gerou ao fim do ano, e ele vai avaliar para ele tomar as decisões com base em argumentos. Então, nós fornecemos a todos os nossos clientes um relatório mensal, onde que são identificados todas essas situações que foram ditas, todos os dados e indicadores trabalhados. Além disso, leva às conclusões com todo o resumo dessa história, dizendo também, e nós também temos que apoiar tecnicamente o nosso cliente, dando argumentos para que ele tome as decisões. Então, tudo isto é feito de forma muito técnica, de forma muito profissional. Perfeito. E você tocou num ponto importante. Você falou que todos os clientes da Operplano têm acesso, né, a um software específico, né, onde ele consegue fazer toda a verificação ali, até para ele poder colher os dados ali e ele poder, em cima desses dados, poder atuar, até ou fazendo algum chamado para vocês, ou então até acompanhando ali, porque o dono do negócio tem sempre também que acompanhar o que está acontecendo. Esse software que vocês trabalham é um software específico voltado para manutenção e engenharia, correto? E conta para a gente como é que é essa implementação do software, como isso se tornou um diferencial da Operplano. Isso é uma plataforma de manutenção, né, que quando nós criamos a Operplano, é uma plataforma portuguesa também, que ela vem até por acaso de um primo meu, que é o dono dessa plataforma. Ela foi criada com o intuito de resolver os problemas de manutenção do campus da FEUP, que era a Faculdade de Engenharia Universidade do Porto, em Portugal, que havia um problema com manutenção. E esse meu primo tinha acabado o curso e havia startups em Portugal, e ele criou essa empresa, né, através que o meu tio também era engenheiro e era o responsável do campus, né, pela faculdade, e desafiou o meu primo para que formatasse um produto que gerisse todos esses problemas relacionados à manutenção, porque a manutenção era muito em papel, né? Sim, muito em documentos, planilha, e aquilo ficava um bocado desencontrado. E esse meu primo desenvolveu um produto fantástico, que hoje ele atua em vários pontos do mundo, ele está assente em vários pontos, aqui no Brasil também ele já está difundido por vários clientes, fomos nós que trouxemos com a Operplano, foi legal. O primeiro cliente que trouxe, nós implementamos aqui. É uma plataforma muito fácil de ser gerida e que tem todos esses indicadores. Eu vou deixar até aqui para o Thales explicar e falar, mas quer dizer, é uma plataforma que o cliente tem toda a sua gestão na palma da mão. Ele sabe se o plano está a ser cumprido ou não, que horas é que foi resolvido o problema, quanto tempo foi. Tudo isso é fornecido para o cliente em tempo real. Em tempo real, em just in time. O cliente não precisa perguntar nada a mim, ou perguntar ao gestor da empresa, ou perguntar ao responsável do contrato. Ele consegue acompanhar toda a sua manutenção na palma da mão. Uma agilidade absurda, né? Então o Thales pode explicar aqui um pouquinho, né, como é que funciona essa operação, né, na ponta, Thales. E não só, pegando um gancho, né, e não só agilidade, Gabriel. Hoje em dia, eu acho que nós vivemos aí
na sociedade toda uma crise ética, né? Então, o que esse software ele proporciona é transparência. Então, não há nada que a gente faça que o cliente não consiga saber. Que o cliente não consiga saber. Assim, o que foi fechado, se fechado de maneira correta ou não, vai ser a informação que está lá. Entendi. A gente querendo ou não, é aquilo que está lá. Então, isso é muito legal dessa plataforma. Isso passa a credibilidade também absurda. Não, total, assim, total, não tem o que eu fazer, não total. tem como eu escolher nada de você. Exatamente. É algo que, de qualquer maneira, já seria inegociável no Perplano, porque agir de maneira não transparente, vamos suavizar a palavra, né? De maneira não transparente, não é algo que combine com a cultura da os valores da empresa. Os valores, mas mesmo assim não dá, né? E falando um pouquinho antes de falar de tudo que a gente usa do software, né? E é muito legal quando o Márcio fala desse software, porque a gente foi aprendendo a utilizar e evoluindo conjuntamente com esse software, né? Então, eu peguei uma fase recente da empresa e não estou nos 7 anos da Perplano, mas foi muito legal porque na semana passada eu pude estar presente num evento do desenvolvedor desse software para receber a premiação que a Perplano foi eleita uma das operações mais eficientes nível ouro. No Brasil. No Brasil. Porra, que bacana. Então isso foi muito legal porque em 2022 nós tivemos a premiação bronze, 23 prata e esse ano nós recebemos a operação mais eficiente nível ouro, né? Então isso mostra uma cultura da empresa de desenvolver, buscar, se aperfeiçoar, não se acomodar. Então, porque eu acredito que seja o primordial quando você fala de manutenção, né? Então, esse é o ponto. Falando um pouquinho das possibilidades, né? E no Brasil já tem mais de 1.000 empresas, né? Utilizando esse software. Só para ficar claro, que às vezes pode pensar que o sarrafo é alto. O sarrafo é alto. Só neste evento tiveram presentes 400 empresas, né? Cara, que legal, cara. Que então, legal. Isso é importante, né? Falar isso. E conforme o software, se ele começou aqui no Brasil há pouco tempo com vocês, hoje já tem 1.000 empresas, a tendência é que cada ano que passa se torne mais difícil, né? Que vai ficar mais difundido, todo mundo vai usar. E vocês conseguiram o ouro agora, né? Já perto de, né? Concorrendo com várias empresas. Só que o Perplano agora está num outro ritmo, está acelerado. É de ouro para cima. Cada ano que passa, eles vão ter que criar uma categoria nova, porque a gente vai querer subir. Criar o diamante ali, alguma coisa. Exatamente, alguma coisa esse é o ponto, né? E o legal desse software é porque, como a gente fala sempre em plano de 52 semanas, né? Só que eu acredito muito, e é a cultura da Perplano, a manutenção não pode ser algo estático, algo engessado. Não, é algo dinâmico. E o legal desse software é que ele permite isso. Então, falando do plano de 52 semanas, e até para falar, né? Não sei se todos os ouvintes sabem o que é um plano de 52 semanas. É importante explicar, é importante. É porque a gente divide o ano em 52 semanas. Sim. Então, a gente tem que distribuir todos os ativos, as periodicidades, dentro de um período de um ano. Dependendo de cada ativo. Hoje em dia, a gente consegue fazer bienal. Então... Mas de regra Explica o que são os ativos também, que a gente fala muito em ativos, né, Thales? Que às vezes as pessoas podem não entender o que são os ativos, né? Então, os ativos são tudo que necessita de uma manutenção, de um acompanhamento. Vamos falar assim de maneira bem genérica. Tudo que precisa de manutenção, de acompanhamento, que precisa ser manutenido, é um ativo. Então... Parede de um ativo, piso, seja equipamento, seja qualquer coisa. É importante falar que aquele ativo que a gente fala muito é ativo. Eu estava ligando a equipamento. Não tem nada a ver com isso. Estrutura, tudo também conta. Tudo um ativo. Entendi. Então, esse é um ponto. Então, quando a gente utiliza esse software, a gente consegue fazer as mudanças de maneira muito dinâmica. Então, vamos falar de maneira clara. Se eu estabeleci que a manutenção desse copo aqui seria mensal, mas eu estou vendo que eu preciso reduzir. Então, eu reduzo em um ativo, já reduz para os demais. Isso ao longo do ano. Lógico, pode ser que esse copo aqui seja o copo mais antigo. Eu consigo fazer essa alteração de maneira personalizada, eu consigo fazer essa alteração em cadeia. Esse software ele já fornece o tempo médio entre falhas, ele já fornece para a gente
o número de chamados, a duração média de um atendimento de chamado. Então é algo muito, vamos dizer assim, sofisticado, mas ele tem uma interface muito amigável. Então, porque o mais importante do software porque ele tem que ser desenvolvido não só para o usuário técnico, né? Sim, para o leigo. Para o leigo também, exatamente. Porque senão acaba sendo um software, vamos dizer assim, burro, né? Exato. Porque se você faz algo que só quem sabe mexer, mexe, não, então e agora, você não atende até todos os clientes. eu sou leigo no assunto, admito, e é até legal que eu estou aprendendo muita coisa aqui com vocês. Então, até pegando essa parte que o Márcio trouxe lá atrás do OPEX e o CAPEX. Então, esse próprio, como você falou agora, que o ativo não é só o equipamento, pode ser a parte estrutural. Então, dependendo da quantidade de intervenções ali, vamos dizer, emergenciais, que você tem que ter na estrutura, às vezes é mais barato você fazer uma intervenção, né? Fazer uma obra, fazer alguma coisa. É exatamente isso. Isso é muito bacana, cara. Exatamente isso. Então, até eu leigo eu consegui entender. Não, mas é exatamente isso. Exatamente isso, Gabriel. Para desmistificar. Porque na manutenção, a gente diz que o ativo ele opera no que a gente chama na curva da banheira. O que seria a curva da banheira? No eixo vertical é o número de falhas e no horizontal é o tempo. Então ele nasce com um número de falhas elevado. Sim. Porque até se realizar todos os ajustes, o ajuste fino, refinamento e regulagem e tal, e ele vai caindo o número de falhas ao longo do tempo. Só que chega um estágio da vida desse ativo que ele começa a aumentar o número de falhas porque a obsolescência das peças, dos componentes. Normal. Então, quando esse ativo começa a aumentar o número de falhas, é o momento de você fazer um retrofit, fazer uma reforma. Entra o CAPEX. Entra o CAPEX. Que vai ser mais você tem que se descapitalizar, perder liquidez ali, é mais barato do que você continuar fazendo manutenção. Os dados que nós fornecemos para tomar a decisão. Entendi. Porque aí você evita que o ativo suba absurdamente e atinja uma falha crítica e aí você literalmente perde ele, né? Perde o ativo. Então, na vida útil de um ativo, quando você pensa em manutenção, você já tem que ter a clareza e a maturidade de entender que você vai precisar fazer investimentos pontuais que não sejam de manutenções corretivas e preventivas para que você tenha um ativo que perpetue ao longo de gerações. Se você não fizer isso, não existe manutenção que dê jeito. Que dê jeito. Exatamente. A manutenção é uma ciência exata, não é mágica. Então, se você chegou no limite da manutenção, é o que normalmente acontece. Chegou no limite da manutenção, você tem que fazer um investimento, e não só para manutenção, porque às vezes aquele ativo já tem 30, 40 anos, que ele já não atende nem as normas de segurança. É verdade. O tempo não atende os requisitos técnicos. Então, o retrofit não é só para perpetuar esse equipamento ou esse ativo, mas sim para atualizar o ativo aos novos requisitos técnicos de segurança. Pô, então, a manutenção é fundamental. Bacana, fundamental. E tem mais uma particularidade desse nosso software também, que é importante para o nosso cliente conhecer e saber, né, que está nos ouvindo, que é o seguinte: o nosso técnico só consegue abrir a OS é a ordem de serviço, quando ele passa o telefone, que é com o mobile, ele passa no NFC que nós temos lá, ele vai ter que obrigatoriamente ir ao equipamento, ir ao ativo, ele tem que passar o telefone ali para abrir a ordem de serviço e começar o trabalho. Ele não pode... fazer a distância ali. Exatamente. Dizer, olha, fui lá. Não, ele tem que passar. Então, esse nosso software, ele só começa a contar a ordem de serviço quando ele abre a ordem de serviço lá no local. Pô, é obrigatório. Então, isto é mais para não haver falhas, né? Uma redundância que ele obriga o técnico a ir ao local, entendeu? Evita falha, evita fraude, evita um tudo, coisa, exatamente. Né? Não, então, isso é mais uma particularidade desse nosso software também. Cara, bem bacana. E aí, diante de tudo isso que vocês falaram aqui da Operplano, assim, achei assim, magnífico ali a maneira como vocês trabalham. É bem diferente, eu nunca tinha ouvido, para ser sincero. Não sou do ramo, mas assim, toda a excelência que vocês trazem aqui dá para ver que é algo que é bem diferente do que a gente vê por aí. E hoje, o público-alvo da Operplano, qual é esse? Existe um público-alvo específico? Não? É bem pulverizado? Como que funciona? É mais B2B? Não? Vocês atendem cliente final também? Como é que funciona? Nós no momento, nós atuamos muito com grandes infraestruturas, né? Grandes equipamentos. Né? Nós atuamos muito no setor aeroportuário, né? Nós atendemos aeroportos, né? Nós atendemos companhias aéreas e toda aquela vida que rodeia ali no mundo aeroportuário. Né? Nós atualmente estamos com 3 aeroportos que nós atuamos. Né?
Nós atuamos também na área de embaixadas e consulados. Nós temos aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, o consulado francês no centro da cidade. Né? E deve ser um trabalho totalmente diferente um do outro, né? Do aeroporto para o consulado. Completamente diferente. Temos estádios de futebol também que trabalhamos aqui no Rio de Janeiro também. Posso até falar do Botafogo, né? Que nós trabalhamos com o Botafogo. Temos também hotéis que nós trabalhamos e por aí afora. E estamos a fechar agora outros contratos fora do Rio. E o muito importante para nós é assim, o público-alvo. Nós gostamos de trabalhar com qualquer público-alvo, né? Mas tem que ser equipamentos que nos dê essa capacidade de tornarmos aqui, fazermos equipes, gerirmos aqui grandes infraestruturas. Não é que nós não façamos, né? Assim, Márcio, quero fazer manutenção da minha casa, né? Lá, não é que nós façamos, mas é um custo caro para a nossa empresa. Para você não faz sentido. Tem que ser algum equipamento, alguma dimensão, tipo shoppings, tipo edifícios grandes aqui, hospitais também. Sim. São um tipo de equipamentos como esse que nós atendemos, entendeu? Entendi. E aí, dependendo do tipo que você chama de equipamento ali, da estrutura, seja um hotel, um hospital, um shopping, um aeroporto, o prazo de contrato de vocês é diferente ou não? É algo padrão, dependendo da estrutura que vocês atuem? Vai depender muito do cliente, Gabriel, né? Os contratos nunca são menos que um ano, né? Até pelo exatamente, da tal das 52 semanas, entendeu? Você tem que também amortizar todos os custos. Se for menos que isso, você acaba sobrecarregando um contrato, então acaba não fazendo muito sentido comercialmente. O importante é o seguinte, Gabriel, é o que o Thales disse, nós tivemos a reunião essa semana com um cliente nosso. Quando um cliente nosso faz uma reunião conosco, né, e nós apresentamos toda essa nossa forma de trabalhar, a nossa forma de atuar, as nossas ferramentas de gestão, os nossos relatórios, não há cliente que não sai com um contrato quase fechado conosco, porque realmente nós tentamos fazer algo novo no mercado. O cliente sai encantado ali, né? E nós customizamos o nosso serviço, adequamos o nosso serviço para cada cliente, entendeu? Então, isso também é a nossa flexibilidade, a nossa facilidade também, porque nós somos uma empresa pequena, média, grande, né? Vamos falar, atendemos os três, mas as empresas que são as nossas concorrentes são tão grandes hoje em dia que elas são quase como empresas financeiras. Qualquer problema que você tem, você nunca consegue falar com o responsável. E aqui no Hyperplano... Tem uma cadeia de comando. Exatamente. Assim. Você consegue resolver o seu problema e com serviço de excelência, muito melhor que os nossos concorrentes podem oferecer. Então, isso é como o Thales disse, isso é uma cultura nossa, o nosso DNA diferente e o atendimento qualificado para... Bem bacana. Problemas. E pensando no futuro agora, novidades para o Hyperplano, tem algum plano, alguma ideia que vocês vão implementar agora no curto prazo ou não? Agora é mais uma fase ali de vocês assentarem os contratos que já estão em vigor. Eu vou começar o jogo e vou deixar para o Thales. Né? Porque, assim, vai levantar a bola só. Nós tivemos 3 fases. Né? Nós tivemos uma fase inicial que foi com uma outra pessoa que estava aqui, né? Que desenvolvia esse lugar onde o Thales estava. Houve uma segunda pessoa que entrou e agora uma terceira, agora que é o Thales, que vem com um objetivo maior. E que agora eu deixo para ele falar que é assim, é mais fácil ele na pessoa. Responsabilidade. A parte fácil, a parte fácil ele deixa para mim. Vou deixar com a parte fácil que ele falar. E até de uma novidade que ele vai trazer também, que a gente está lançando aí. Conta pra gente. Então, essa nossa etapa aí da Hyperplano, né, nós estamos com objetivos, já estamos avançando de maneira bem contundente e significativa aí a nível Brasil, né? Estamos com contratos em vias de start e assinatura em algumas geografias aí a nível Brasil. Não vou falar muito para não... Se tiver alguma coisa ali de não disclosure, alguma coisa de segredo, não precisa falar não. Como bom botafoguense, né? Sempre comedido ali, né? Comedido, não gosto... Tá sempre ressabiado. Sempre ressabiado. Um dos clientes é o do Botafogo. Tá em casa ali. Com muito prazer, atendo. Com todos eu atendo, mas com esse tenho... Carinho especial, né? Carinho especial, né? Mas brincadeiras à parte, então a gente tem um objetivo muito forte e a gente já está conseguindo, mesmo estando aí no meio do ano, já uma certa ampliação do nosso pool de clientes e contratos, mas a gente sempre atuou no ramo, vamos dizer assim, no ramo de obras de construção civil com o Hyperplano, mas hoje, de maneira oficial, nós ampliamos um braço nosso e montamos uma equipe de obras. Hoje nós já estamos ali com a parte de supervisão, encarregados, mestres de obras, totalizando uma equipe fixa, e é o que o Márcio falou muito bem.
Pô, não quer dizer que na parte de obras a gente não atuar com uma subcontratação, mas hoje a nossa equipe de obras já tem 30 pessoas. Caramba, bastante Então, uma gente. equipe fixa, fixa, 30 pessoas atuando em obras. Então, a gente já consegue ter uma massa de manobra, uma flexibilidade muito grande para atuar com clientes, sejam obras emergenciais ou não. Então, a gente já consegue estruturar dentro da nossa carteira, nosso planejamento anual de obras, encaixar se a gente consegue atender ou não, já fazer um planejamento de contratação. Então, a gente já tem um banco de currículos bem robusto, bem consolidado, que a gente vai alimentando ali, vai fazendo os follow-ups ali, mensais, para ver se aquelas pessoas que... Porque, por vezes, a gente está num banco de currículos que a gente criou esse banco já tem 1 ano ou mais... e ele acaba não sendo mais factível, mas a gente faz esse monitoramento dentro desse... Mais uma vez, é uma necessidade que o próprio mercado ele provocou ao Perplano para isso. Onde tem gap, vocês vão visualizando. Exatamente. Então, nós estamos muito nessa área de manutenção. O mercado começou a nos provocar muito, né? Porque precisava aquelas situações emergenciais, pequenas e médias obras. Então, como nós temos essa capacidade de engenharia, temos todos os equipamentos do nosso lado, ferramentas. Então, estruturamos equipes especializadas para essa área e estamos a iniciar esse novo braço entre a empresa para pequenas e médias obras. Né? Não estou falando que nós vamos fazer novas pontes, novos viadutos, edifícios obras com 10 mil metros quadrados. Nada disso. É para pequenas e médias obras, para já, por uma necessidade do mercado e que a Perplano venha ocupar essa lacuna e vem, mais uma vez, tentar desenvolver um serviço de excelência e diferente do mercado. Bem bacana. E até pegando um gancho nisso, né, a gente acabou entrando rapidamente nesse ponto e devido a uma necessidade do mercado, Gabriel, a gente acabou desenvolvendo uma valência que é muito engraçada. Hoje eu falo que a Perplano é uma empresa especialista em rápidas mobilizações. Porque, por vezes, nós somos parceiros, assim, eu digo isso com total clareza e propriedade, que nós somos muito parceiros dos nossos clientes. Então, por vezes, os nossos clientes vêm com alguns desafios, necessidades, desafios ou até problemas. E a gente, estamos juntos? Estamos juntos. Então, a gente faz mobilizações, assim, absurdas em 1 semana. Com 60 e 100 pessoas. Pô, isso é difícil pra caramba. Muito. Então, é igual manobrar a carreta na ladeira, pô. Entendeu? Então... Muito difícil. É toda a equipe extremamente engajada para fazer a parte de entrevista, recrutamento, triagem. Pega todas as áreas aí. Isso da parte da equipe administrativa na triagem, a equipe de segurança em fazer o agendamento, em fazer a capacitação. Porque hoje nós operamos em clientes, Gabriel, que a gente sabe que se você for operar em certos clientes que não exigem uma documentação de segurança extremamente restrita. Então, todos os clientes que nós operamos são clientes que demandam de maneira correta, e é o que o Perplano... As boas normas. As boas normas, que são as NRs, que são os treinamentos, os feitos devidamente adequados. Então, isso demanda um tempo muito grande. Muito grande. Fora as NRs, os treinamentos de acesso a esses locais. Então, quando a gente pensa aí só de treinamento, é mais de 1 semana. Então, a gente mobilizar ali entre 1 semana e meia, 2 semanas, toda essa equipe é quase mágica, entendeu? É um desafio gigante. Fora da curva. Ainda bem que o Thales não tem cabelo, né? Já não tem. Já tem umas... Coincidência ou não, né? Coincidência é verdade. Coincidência ou não. Essa área de engenharia aí, pra quem é cabeludo, não funciona. Essa área de engenharia não joga. Pessoal, eu queria agradecer muito aqui vocês por esse bate-papo que rendeu, foi muito, muito, muito bom. Pra mim foi muito enriquecedor, aprendi coisa pra caramba aqui, mas antes da gente terminar esse papo, vou fazer com vocês aqui o que eu faço com todos os convidados, tá? Até pra gente poder agora, né, fazer algo ali mais relaxante, ali mais tranquilo. Vou fazer um ping-pong com vocês, são perguntas curtas, vocês respondem de bate-pronto, tá bom? Bem objetivo. Quando vocês estão fora do trabalho, começando com você, Thales, hoje, um hobby que você pratica ali pra poder até esquecer um pouco dos problemas ali da empresa. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. E você, Márcio? Eu jogo tênis e costumo ganhar alguns amigos meus, né? Eu fiquei sabendo disso. Tenho derrotado alguns amigos que, né? Tá a promessa aí nos próximos jogos para que eles treinem mais para... A promessa da revanche aqui, ó. Tá aí, ó. Quem sabe, né? Quem sabe. Um erro que vocês geralmente veem nos clientes que vocês vão implementar, seja manutenção ou serviço de engenharia, e que poderia ser evitado?
enxergar a manutenção pura e simplesmente como custo. Perfeito. Manutenção não é custo, é investimento. Boa resposta. São quase definições antagônicas. Boa resposta. Márcio. Subestimar os problemas. É um bocado nessa onda. Subestimam os problemas, não dão a importância devida aos problemas e depois, quando nos chamam, já chamam com a corda rompida. Isso é verdade. Foi uma boa, gostei, foi uma boa resposta. Onde que as pessoas podem encontrar o Operplano? Seja ali de maneira física, né? Vocês falam que vocês ficam no aeroporto, no Galeão. Isso. E rede social, conta pra gente aqui. Divulga para o pessoal. Podem encontrar o Operplano nas redes sociais como LinkedIn, no Instagram e também no nosso website. Qual é o website? É operplano.com.br? Exatamente, Gabriel. Perfeito, tá vendo? Eu virei até garoto propaganda da Operplano aqui. Pessoal, eu queria agradecer vocês mais uma vez aqui por tê-los aqui conosco, tá bom? Vocês também podem encontrar o FDX nas redes sociais, no YouTube, @FDXplay, Facebook e Instagram, @FDXNetworking, e também está presente no LinkedIn, FDX Networking, tá bom? Foi um grande prazer tê-los aqui conosco e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.